Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre carga elétrica. O que vem a ser uma carga elétrica? Essa aula de física é para quem está fazendo o terceiro ano do ensino médio e também para quem está fazendo o curso técnico de elétrica e curso técnico de eletrônica. Carga elétrica. O que vem a ser uma carga elétrica? Nós sabemos que existem elétrons para tudo quanto lugar. Qualquer lugar que você imagina tem elétrons. É isso que nós vamos estudar. Elétrons, prótons e nêutrons. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Nós sabemos que, vamos supor, nós temos esse material aqui. Imagina que ele tenha 100 elétrons. Vamos pegar um outro, esse aqui que é maior, que ele tenha 200 elétrons. Quando a gente fala que tem 100 elétrons ou 200 elétrons, o que nós estamos falando? A quantidade de prótons que existe aqui, esse aqui que tem 100 elétrons, tem 100 prótons. E esse aqui que tem 200 elétrons, ele também tem 200 prótons. Então nós chamamos que quando a quantidade de elétrons for igual à quantidade de prótons, dizemos que ele é neutro. Quer dizer, tem carga? Tem, mas é neutro, porque a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Então, sabemos que se por atritos, pode haver deslocação de elétrons. Por exemplo, a gente tritando esses dois aqui, por atrito, vamos imaginar que esse maior aqui, que tinha 200 elétrons, passou 10 elétrons para esse menor. Então, esse menor aqui ganhou 10 elétrons e esse aqui perdeu 10 elétrons. Essa aí é a carga. Então, nós vamos estudar, ver isso aí. Quando um corpo ganha elétron e quando ele perde elétron. Como é que é a relação desse ganhar e perder elétron? Esse aqui ficou com mais elétron do que esse. Aí já não existe, não são mais nêutrons. Aí você fala assim, espera aí, e os prótons? Como é que ficou? Quando você tem as trocas, somente os elétrons que transferem de um corpo para o outro. A quantidade de prótons continua a mesma. Esse aqui tinha 100 elétrons, ganhou mais 10 elétrons. Então, ele ficou com 110 elétrons. E a quantidade de prótons continuou com 100 prótons. Esse aqui que tinha 200 elétrons, passou para o outro corpo 10 elétrons. Então, ele de 200 passou para 190 elétrons. E a quantidade de prótons ficou com 200 prótons. E aí? Esse corpo vai ficar negativo ou positivo? E esse aqui? Vai ficar negativo ou positivo? É isso que nós vamos estudar nesse curso. Então, nessa aula, nós vamos saber quando um corpo fica positivo, quando o corpo fica negativo. É o estudo da carga. Vamos lá para o nosso estudo. Lembrando que, antes de a gente começar a aula, dê o seu like e isso ajuda o canal. E faça os seus comentários e se inscreva no canal. E você que já é inscrito no canal, o meu agradecimento. Vamos lá para a nossa aula de carga elétrica. Carga elétrica é uma propriedade física fundamental que determina as interações eletromagnéticas. Esta carga está armazenada em grande quantidade nos corpos ao nosso redor. É uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo, sendo que a carga do próton é positiva e a do elétron é negativa.
A letra E é igual à carga elétrica fundamental, sendo que a carga do próton, aí o que está em verde aí, ele é positivo, que é igual a mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E a carga negativa, que aí se é em amarelo, que representa os elétrons. Então, a carga do elétron vai ser igual a menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Quando a quantidade de prótons for maior do que a de elétrons, este corpo terá carga elétrica positiva, já que as partículas positivas estão em maior número. Quando a quantidade de elétrons for maior do que a de prótons, ou seja, a quantidade de partículas negativas for maior do que as de positivas, o corpo também terá carga elétrica negativa. Quando a quantidade de elétrons e prótons for a mesma, dizemos que o corpo está neutro. Simples de guardar. Tá? Quando a carga elétrica ela for positiva, isso quer dizer que o número de prótons é maior do que o dos elétrons. Quando a carga elétrica for negativa, a quantidade de elétrons é maior do que prótons. E quando a carga for neutra, quer dizer que o número de prótons e elétrons são iguais. Como eletrizar um corpo? Existem basicamente 3 processos de eletrização, onde há deslocamento de elétron de um corpo para o outro. É sempre o elétron que faz o deslocamento. Então, os 3 processos são atrito, contato e indução. Vamos fazer um exemplo aí. Um bastão de vidro, após ser atritado em um pedaço de lã, ficou com a carga elétrica igual a 8 nanocoulombs. Letra A. O bastão ganhou ou perdeu elétron? Letra B. Quantos elétrons o bastão ganhou ou perdeu? Vamos primeiro analisar a letra A. O bastão ganhou ou perdeu elétron? Tá. No problema diz que, ao ser atritado, ele passou para uma carga elétrica positiva. Então, a carga dele passou a ser 8 nanocoulombs. Espera aí. Se a carga elétrica é positiva, a quantidade de prótons é maior do que elétron. O que aconteceu com o bastão? Ele acabou perdendo elétron. Quer dizer, o bastão perdeu o elétron e a lã ganhou os elétrons. Então, portanto, o bastão perdeu elétron. Vamos agora para a letra B. Mas antes, vamos ver o seguinte, vamos ver os dados que o problema tem. Então, o problema falou que a carga elétrica é igual a 8 nanocoulombs. O que quer dizer nanocoulomb? Tá? Vou deixar aqui tabela dos prefixos do Sistema Internacional de Unidades. É bom você ter essa tabela aí para você como pesquisa no seu caderno para futuras consultas. Nano quer dizer 10 elevado a menos 9. Então, a nossa carga vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a menos 9. Ou a nossa carga elementar fundamental, que é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E o N, que é o quê? É o número de elétrons que a gente está querendo descobrir. Sabemos que a carga é igual a N vezes E. O N vai ser a carga dividido pela a carga elétrica fundamental. Então, vai ser N igual a Q dividido por E. Então, vamos ter 8 vezes 10 elevado a menos 9 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Fazendo a divisão de 8 dividido por 1,6, vamos encontrar 5. Agora nós temos aí a potência de 10. Vamos ver. Vamos seguir a seguinte
regra. Tá? Nós vamos pegar o expoente do numerador e subtrair com o expoente do denominador. Aí vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 9 menos o menos 19. Esse menos aí com menos 19, ele vai ser menos com menos, vai dar mais. Então vai passar a ter 5 vezes 10 elevado a menos 9 mais 19. Menos 9 com mais 19 vai ser igual a 10. Então, o nosso n vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a 10. Portanto, o bastão perdeu 5 vezes 10 elevado a 10 elétrons para a lã. Como calcular a carga de um corpo? Calcule a quantidade de elétrons de um corpo carregado com uma carga elétrica de menos 4,8 coulomb. Este corpo apresenta mais próton ou mais elétron? Vamos analisar primeiro. Este corpo apresenta mais prótons ou mais elétrons? Nós tínhamos visto anteriormente, quando a carga é negativa, isso quer dizer que a quantidade de elétrons é maior do que próton. Então, esse corpo apresenta mais elétrons do que prótons. Bem, agora vamos calcular a quantidade de elétrons que esse corpo tem. Bem, sabemos que Q é igual a M vezes E. O Q nós já temos aí, que é a carga, que é igual a menos 4,8 coulomb. Carga elementar, que é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Só falta agora a gente calcular o N, que é a quantidade de elétron. Então, Q é igual a N vezes E. Então, nós temos que N é igual a Q dividido por E. Então, nós temos aí o Q, que é igual a menos 4,8 coulomb dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Observe que no numerador nós temos aí menos 4,8 e não tem a base 10 aí. E no denominador nós temos a base 10 elevado a menos 19. Para facilitar o nosso cálculo aqui, nós iremos colocar no numerador o 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é igual a 1, então não vai fazer diferença nenhuma na nossa conta se colocar esse vezes 10 elevado a 0, já que vai dar 1, 1 vezes menos 4,8 vai ser igual a menos 4,8. Vamos colocar isso aí para facilitar a nossa conta. Menos 4,8 dividido por 1,6 é igual a menos 3. 10 elevado a 0 dividido aí por 10 elevado a menos 19, vamos usar a seguinte regra. É 0 menos o expoente do denominador. O 0 menos aí com menos 19 vai dar mais 19. 0 com mais 19 vai ser igual a 19. Então, o nosso N vai ser igual a menos 3 vezes 10 elevado a 19. Então, vai ser sempre em módulo, quando você vai calcular a quantidade de elétrons. Também você pode usar a seguinte fórmula. O módulo da carga vai ser igual ao número de elétrons que multiplica pelo módulo da carga elétrica fundamental. Lembrando que essa fórmula aí é para você calcular a quantidade de elétrons e que pode ser em módulo, tanto da carga quanto a carga elétrica fundamental. Obrigado por me acompanhar, fique com Deus e aguardo você no próximo vídeo.